Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? A nossa devocional de hoje, ela é a mensagem que foi falada no culto de domingo passado. Eu recebo, eu faço minha devocional todas as manhãs e eu recebo também algumas devocionais para eu ler, para eu ouvir. E eu peguei algumas delas, fiz uma junção de algumas delas para montar essa mensagem. Eu peguei do Glorify, eu peguei da pastora Teresa, que eu recebo, aí eu fiz um mesclado para montar essa mensagem. E o tema da mensagem é Crescendo em Humildade. Vamos começar lendo Colossenses 3, de 12 a 14. Colossenses 3, de 12 a 14. Diz assim: Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outras pessoas, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vou repetir o 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Palavras do Senhor. Amém? Em sua carta aos Colossenses, Paulo pinta um belo quadro da comunidade cristã. É um texto repleto de apelos para amar, cuidar, suportar uns aos outros. Uma virtude, porém, é a base de tudo. E a base de tudo isso, uma virtude, e a base de tudo isso é a humildade. Sem humildade, pouca coisa de valor eterno pode ser feita. Então, a gente pode fazer tudo, a gente pode ter tudo. Se a gente não tiver humildade, pouca coisa de valor eterno pode ser feita. Se quisermos viver bem e com sabedoria, há um traço de caráter que não pode ser ignorado. Qual é esse traço? A humildade. Nossa sociedade é obcecada por status e reconhecimentos, não é mesmo? A gente vive esperando reconhecimento, status, seguidores, né? A nossa sociedade, ela é obcecada por isso. A validação externa tornou-se nossa definição de sucesso e medida para a autoestima. Pesquisas constataram que nós verificamos o nosso telefone cerca de 150 vezes por dia numa busca descontrolada e às vezes inconscientes por curtidas, por visualizações, reações e mensagens. Vocês já pararam para pensar nisso? Mesmo inconsciente, nós verificamos o nosso celular cerca de 150 vezes por dia, gente. Só para ver se a gente recebeu curtida, só para ver se as pessoas estão vendo o que nós estamos postando. É muito sério isso, né? Vivemos para receber aplausos de desconhecidos ou pessoas muito distantes, muitas vezes sem cultivar bem as nossas relações próximas. E somos constantemente impactados emocionalmente por cada opinião absurda
e crítica irracional com os que nos deparamos nas redes sociais. Não é de se admirar que estejamos nos sentindo tão esgotados por dentro. E é verdade, porque essa busca frenética, essa busca inconstante que nós temos de sermos aplaudidos, de sermos elogiados, de ver se as pessoas estão realmente olhando para a gente, se estão dando um joinha nas nossas mensagens. Essa busca acaba nos deixando assim esgotados, porque se não acontece isso que nós estamos esperando, a gente fica chateado, a gente fica frustrado, né? E tem muitas vezes tem muitas pessoas que até entram em depressão por conta disso. Mas, e se houver outra maneira de viver menos dependente da validação externa? Como é que fica? Isso é o que vamos ver agora. A vida nos bastidores. Com a ajuda das Escrituras, vamos desafiar a definição errada de sucesso do mundo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Dentre esses atributos, hoje estamos destacando a humildade como o central desses 5 itens, desses 5 temas, como a cola que mantém todos juntos. Então, tem compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas desses 5, nós vamos falar da humildade, porque é ela que é uma cola que mantém todos juntos. C.S. Lewis escreveu certa vez: enquanto você for orgulhoso, não poderá conhecer a Deus. Um homem orgulhoso está sempre olhando para as coisas e para as pessoas, de baixo para cima. E é claro, enquanto você estiver olhando de baixo para cima, não poderá ver o que está acima de você. Esse argumento é profundo, né? Sem humildade, deixamos de buscar e contemplar a Deus e perdemos a vida que Ele tem para nós. Deus tem tantas coisas para nos dar, Deus tem tantas virtudes, tantas bênçãos para entregar para nós. Mas se nós não formos humildes, se nós não nos humilharmos, nós vamos perder todas essas bênçãos que Deus tem para nós. Precisamos reconhecer que a cultura orgulhosa ao nosso redor tem impacto sobre nós. Por isso, devemos vigiar e combater ativamente essa influência. Como cristãos, devemos ir contra a corrente e a batalha certamente vale a pena. O próprio Deus nos diz, por meio de Isaías, exatamente onde ele se faz presente. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e o humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração contrito. Isso está em Isaías 57:15. Então, a própria palavra de Deus nos diz que Deus habita num coração humilde. Deus anda com os humildes, Ele habita com eles. Essa é uma notícia muito linda e reconfortante. Crescer em humildade nem sempre é um caminho óbvio. Nosso ego pode ser poderoso e enganoso, obscurecendo o caminho a seguir. Uma pessoa humilde
Ora, sabendo que a vida não pode ser administrada sem a ajuda de Deus. Ela vive dependendo da força de Deus e não da sua própria força. A pessoa humilde, ela busca Deus e ela é consciente de que ela depende de Deus, que ela tem uma dependência de Deus. E ela é consciente também que sem Deus ela não é nada. Em vez de uma vida que agrade as pessoas, vamos tentar buscar uma vida que agrade somente a Deus. Em vez de a gente tentar ficar agradando as pessoas, ficar falando ou postando coisas que vai agradar fulano, que vai agradar ciclano, vamos tentar fazer essa experiência, vamos buscar uma vida que agrade a Deus, porque se nós estivermos agradando a Deus, nós não precisamos de mais nada, concorda? Ter impacto no reino começa de dentro. Então, para ter essa mudança, para você começar a fazer essa mudança, você tem que começar daqui de dentro, sabe? Do seu íntimo, do seu coração, dos seus pensamentos. A mudança tem que começar de dentro de nós. É uma revolução interna, um processo formativo, lento, que os outros não verão pelas redes sociais. Porque quando a gente começa a fazer a mudança dentro de nós, os que estão ao nosso redor, ou melhor, as redes sociais não verão isso. Mas os que estão ao nosso redor começam a perceber, começam a ver mudança na gente. Nas redes sociais, não. Porque nas redes sociais a gente coloca só aquilo que a gente quer mesmo, né? Que os outros vejam. Nem todos saberão sobre essa mudança, mas isso não é um problema. Em 1 Samuel 16:7 nos lembra da verdade. O Senhor não vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isto é o que importa. Jesus está mais interessado no que está acontecendo nos bastidores da sua vida, não na vitrine cuidadosamente montada que você exibe para quem está do lado de fora. Então, gente, Jesus Cristo, ele se importa com o que está aqui no nosso coração. A vitrine, vocês podem reparar em lojas, né? Eles montam a vitrine de acordo com o que vai chamar a atenção das pessoas. Uma vitrine de uma loja, ela é montada com as cores do momento, com o figurino do momento, com aquilo que vai chamar a atenção do público, a atenção do povo. E Jesus não. Jesus, ele vê o nosso coração, ele vê o nosso íntimo, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece tudo de nós. Então, é isso que ele quer ver em nós. A mudança de dentro para fora, nos nossos bastidores. É isso que é interessante para ele e é isso que ele realmente quer ver. A humildade é um ingrediente secreto do crescimento espiritual. Sem ela, ficamos vulneráveis ao orgulho, ao egoísmo e ao auto-engano. Então, a humildade realmente é um ingrediente secreto e assim, muito essencial, né? Vamos colocar assim que se você vai fazer um bolo, se você não coloca o fermento no bolo, o bolo não cresce. Ele fica, né, aquela massa pesada.
se você coloca o fermento, o bolo cresce, ele fica macio, né? E a humildade é o ingrediente secreto, que é o fermento, né? Para o crescimento espiritual. Sem a humildade, não há crescimento espiritual. E sem ela, ficamos vulneráveis a sermos orgulhosos e a sermos egoístas e ao auto-engano mesmo. Porque a gente, muitas vezes, a gente comete esse auto-engano, sabe? Achando que a gente é mais, né? Que, eu nem vou encostar perto de fulano porque eu sou muito mais que ele. Não vou me relacionar com ciclano porque ciclano é inferior a mim, né? Isso é o que nós ficaremos, é o que arrisca nós ficarmos se nós não tivermos a humildade dentro de nós. Porém, com humildade, ficamos capacitados para viver uma vida frutífera, centrada em Cristo e de crescimento contínuo. Em 1 Pedro 5,5 fala por que a humildade é importante. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos falando aqui de humildade, mas tudo está na Bíblia. Essa humildade que eu estou colocando aqui, tudo está na Bíblia. Se nós buscarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo isso está aqui, dentro dela. Então, em 1 Pedro 5,5, fala que a humildade é importante. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Olha que interessante, gente. Deus se opõe aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Em outras palavras, a humildade nos aproxima do Senhor, enquanto o orgulho nos coloca em posição contrária a Ele. Então, a humildade nos aproxima ao Senhor e o orgulho nos afasta. Precisamos escolher de que lado queremos estar. De que lado que eu quero estar? De que lado você quer estar? Você quer estar do lado de Deus, do lado do Senhor, ou você quer estar em posição contrária a Ele? A passagem que lemos ajuda a captar como isso se dá na prática. Enquanto a cultura nos diz para nós exibirmos um filtro, opiniões fortes e realizações impressionantes, a Bíblia nos diz para nos apresentarmos de forma diferente. No versículo 12, Paulo escreve: revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência. E por viver segura no amor de Cristo, a pessoa aceita a correção, sem se defender, assumindo a responsabilidade por seus erros. Uma pessoa humilde comemora o sucesso dos outros e quer ajudar a prosperar. Então, a pessoa, quando ela tem humildade, ela comemora, ela vibra, né? Quando uma pessoa consegue algo, quando uma pessoa consegue realizar um sonho, um desejo, quando a pessoa consegue atingir um objetivo que ela estava buscando, a pessoa humilde, ela fica feliz com o sucesso da outra pessoa. Ela comemora o sucesso das outras pessoas. Ela, na medida do possível, quando ela pode,
ela também ajuda a pessoa a conquistar alguma coisa que ela queria, ela ajuda a pessoa a prosperar. Ela resiste à compaixão, pois sabe o quão rapidamente ela transforma em inveja. Então, a pessoa humilde, ela resiste à compaixão, não, à comparação. A pessoa humilde, ela resiste à comparação, porque a pessoa humilde, ela sabe que essa comparação muito rápido pode se transformar em inveja, em amargura. Então, vamos deixar a comparação de lado, né? Lewis disse isso muito bem. O orgulho não obtém prazer em ter algo, apenas em ter mais do que o próximo. E é bem isso mesmo, gente. A pessoa orgulhosa, ela não tem prazer em ter algo. Ela tem prazer em ter algo mais do que o próximo. Vocês conseguem entender? Eu tenho determinada coisa, eu não tenho prazer em ter aquilo. Mas se eu conquistar uma coisa mais do que o fulano, melhor do que o do fulano, isso vai me dar prazer. E isso é orgulho, que rapidamente se transfere em inveja também. Uma pessoa humilde não precisa estar sempre certa. Ela busca conselhos, permanece ensinável e assume qualquer tarefa, por menor que seja, e com gentileza. Então, uma pessoa humilde, ela não precisa, eu tô certa e acabou. Não, eu não vou pedir perdão para fulano porque eu tô certa. Eu não tô errada. Então, se alguém tem que pedir perdão, é ele, não eu. Uma pessoa humilde, ela busca conselhos e ela ouve os conselhos. Uma pessoa humilde, ela permanece ensinável. Sabe? Aquela pessoa que acha que já sabe de tudo, eu já sei tudo, não preciso aprender mais nada. Essa não é uma pessoa humilde. Uma pessoa humilde é aquela que, dia após dia, ela está buscando aprender coisas novas, ela está buscando aprender comportamentos mansos, comportamentos novos. Uma pessoa humilde é assim. Uma pessoa humilde, ela assume qualquer tarefa, sabe? Se pedirem para ela ser diretora de uma empresa, ela vai fazer isso com muito cuidado, com muito zelo. Se for falado para ela lavar os banheiros e varrer o chão, ela vai fazer isso com muito cuidado e com muito zelo. Ela assume qualquer tarefa, por menor que seja, né? Por mais simples que seja a tarefa, ela vai fazer com muito zelo e com gentileza. Admitindo livremente as falhas, ela reconhece o seu valor em Cristo e perdoa com facilidade, abrindo mão de rancores à medida que a graça de Deus a liberta. Porque uma pessoa humilde, ela é liberta. A pessoa, ela é humilde, ela se torna uma pessoa humilde quando ela está liberta pela graça de Deus. Então, ela admite quando ela falha, ela admite quando ela erra e ela reconhece o seu valor em Cristo. A pessoa humilde, ela sabe perdoar, ela consegue perdoar, ela abre mão de rancores, ela abre mão de picuinhas, ela abre mão
de amarguras. A pessoa humilde, ela perdoa porque ela está sob a graça de Deus. Aquele mesmo Deus que a libertou, aquele mesmo Deus que a salvou, ela está sob a graça desse Deus. Então, ela consegue liberar perdão, ela consegue pedir perdão. A pessoa humilde é assim. Você não precisa ser impressionante ou se exibir para chamar a atenção de Deus. Você pode tranquilamente deixar de lado as suas necessidades de reconhecimento público. A humildade é tudo o que você precisa. Ela fortalecerá o seu relacionamento com Jesus. Vocês conseguem perceber isso? A gente não precisa se impressionar, a gente não precisa mostrar serviço para Deus, a gente não precisa tentar impressionar Deus com nada, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece o nosso pensamento, Deus nos conhece inteira, Deus nos conhece inteira. Então, a gente pode deixar tranquilamente de lado essa necessidade de reconhecimento público. Porque a humildade é tudo o que nós precisamos para fortalecer o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com Jesus. Por fim, uma pessoa humilde pratica a gratidão, cultivando um coração grato pelas pequenas e grandes bênçãos de Deus. Ela encontra contentamento naquilo que o Senhor lhe proporciona e confia em sua bondade. Ela também é consciente dos que têm menos e age de forma caridosa. Em 1 Pedro 5, versículo 6, diz: ao humilhar-se debaixo da mão de Deus, você terá o favor de Deus. A sua presença pode ser, a sua presença, poder e paz estão com aqueles que de coração são humildes. A humildade pode ser silenciosa, mas ela diz muito, muito, muito. Então, como você pode crescer em humildade hoje? Pensa nisso. Como você pode crescer em humildade hoje? Em primeiro lugar, ore e esteja sempre estudando a palavra de Deus. Permita-se ser corrigido. Comemore os outros. Ajude, na medida do possível, outras pessoas a ter sucesso. Resista à comparação. Aceite quando estiver errado. Admita abertamente seus erros. Busque conselhos de outras pessoas e decida ser ensinável. Aprenda a pedir perdão e a perdoar. Não se ofenda facilmente e perdoe rapidamente. Faça uma pausa e reflita em qual dessas coisas você precisa crescer hoje. Qual desses itens que eu falei aqui que você vai precisar crescer? E assim, você não consegue sozinho. Não adianta tentar fazer isso sozinho que você não consegue. Você precisa que Deus esteja com você. Você precisa estar com Deus. Então, quando eu falei lá que a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra de Deus constantemente. A gente tem que fazer disso um hábito na nossa vida.
orar a Deus e ler a palavra dele. Fazendo isso, ele vai estar conosco em todos os momentos e ele vai nos ajudar. Qualquer uma desses itens aqui que foi falado, que você acha que você precisa crescer, que você acha que você precisa melhorar, com Deus, com a ajuda de Deus, com certeza você vai conseguir, você vai superar isso. Busque a presença de Deus neste momento e peça ao Senhor para purificar o seu coração, a sua mente, nas influências negativas da cultura. Que você não se deixe levar pela vaidade e o orgulho que te cercam, mas ame em primeiro lugar o reino de Deus. Peça ao Espírito Santo para tornar o seu espírito humilde. Reconheça e confesse a Deus as falhas neste ponto e deixe o agir de Deus moldar o seu caráter ao de Cristo. Deixe Deus moldar o seu caráter ao caráter de Cristo. Pense nas pessoas que você conhece que podem estar enganadas pelo discurso do mundo, sem nem mesmo perceber que está andando longe do caminho da humildade. Quais mais se destacaram para você? Pense se essas são as áreas de Deus, as áreas que Deus está te convidando a crescer. Peça pela direção do Espírito Santo. Nessa jornada, se você tiver a ajuda do Espírito Santo, você vai se tornar mais humilde. Que o seu relacionamento com Deus e com as pessoas sejam transformados pela humildade. Amém? O Senhor colocou no meu coração para falar sobre humildade. Eu não sei porquê, eu já até estava com uma outra mensagem pronta para falar no culto, mas o Espírito Santo tocou no meu coração, colocou no meu coração que era para eu falar sobre humildade. Então ele sabe todas as coisas, ele sabe o porquê que era para eu falar sobre humildade e eu creio que nós estávamos precisando ouvir isso, né? Então, que nós sejamos humildes, que nós estejamos com os nossos corações quebrantados e que nós busquemos a Deus todos os dias para que nós possamos ser pessoas humildes, pessoas amáveis, pessoas que torcem pelos outros, que ajudam os outros, pessoas que vibram com o sucesso dos outros. E que todo sentimento de inveja, de rancor, de amargura, todo sentimento ruim seja tirado do nosso coração e que nós possamos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de crescimento espiritual. Amém? Que Deus te abençoe, que que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração e que você possa usar essa mensagem que você ouviu hoje para você ou para ajudar outras pessoas, tá bem? Deus te abençoe.